Oi, eu sou o Diego Zerves, eu estudei aqui no colégio de 2002 a 2004, fiz o ensino médio inteiro aqui. É, Saindo daqui eu estudei publicidade, né, com uma bolsa do ProUni e fiz uma especialização em literatura e história nacional na UTF-PR. Eu trabalhei durante um ano numa agência de publicidade como redator. E depois desse ano eu mudei totalmente de área, eu fui para educação. Durante um tempo eu trabalhei com comunicação dentro de uma escola. A minha carreira que começa como publicitário, vai para outros lugares e eu acabo hoje na marcenaria, eu dou aula para crianças, né? E tenho uma marcenaria, eu construo móveis, eu faço joias de madeira, que é o meu principal produto hoje. Eventualmente, quando acontecia entre uma aula e outra, a gente fazia guerra de bola de papel. Eu nunca gostei de levar uma bola, então eu ficava meio na minha, sem participar muito, mas participava, era super divertido isso. E uma vez a professora Simone, acho que ela dá aula aqui ainda, né? Ela saiu da sala durante 10 segundos para dar um recado pro sargento no pátio. E eu tinha uma bolinha engatilhada já pronta. E eu sentava exatamente, a minha era a primeira carteira na frente da mesa dela. E ela saiu da sala e eu tinha uma bola engatilhada e eu virei para trás e joguei. Quando eu volto, mas foi muito rápido, quando eu volto ela já estava me olhando. E eu fiquei super assustado, né? Porque é claro que eu ia levar uma bronca, ia ter que sair de sala. E eu lembro que ela tava, eu não sei, era fim de ano já, tava no terceirão, era fim de ano, e ela tava bem humorada. Ela falou, não acredito. Falou meio rindo, assim, um tom bom. E eu, é claro, ela não precisava falar nada, porque eu já tinha entendido o que eu tinha feito, né? Daí, basicamente, a aula continuou sem que eu levasse uma bronca muito grande. Mas acho que ter sido pego por ela já valeu como uma bronca. Eu lembro de uma outra história também, em que nesse mesmo lance das bolas de papel, a turma fez uma grande bola, mas era uma bola que devia pesar umas 600 gramas, assim. E eles enrolaram, fizeram uma bolona e tiveram a ideia de jogar no ventilador para ver o que acontecia. Acontecia bastante de jogar a bolinha de papel no ventilador, as bolinhas pequenas, mas essa grande nunca tinham jogado. E eles jogaram essa bola e essa bola pegou exatamente no meio da pá da hélice e foi tão forte que ela acertou o vidro e quebrou o vidro. O vidro eram aqueles vitrôs, né? Na sede antiga, fez uma bola exatamente no meio. E a gente a turma, os dois que fizeram isso nem precisaram esperar acontecer, eles já foram falar com o sargento, levaram uma bronca. Eu não lembro se levaram um memorando, mas eu lembro que no outro dia os dois que fizeram estavam indo na vidraçaria comprar vidro e massa para eles mesmos. Foram de tarde e trocaram o vidro. O Enem, naquela época a gente não usava o Enem. O Enem era uma espécie para fazer uma medida dos conhecimentos dos alunos, e você só fazia prova e não valia muita coisa. E eu lembro que a gente fez uma apresentação cívico-militar no Pinheirinho, que é basicamente uma semana antes do 7 de setembro. E como eu tocava na banda, a gente fez uma apresentação que foi mais longa que o 7 de setembro, num domingo de sol, e eu tinha a prova do Enem e eu fiquei bem cansado depois, porque tava tocando no sol, marchando, foi super legal. E aí eu tinha que fazer a prova do Enem à tarde. Eu morava no Pinheirinho na época e precisava ir na Uniandrade, que significava mais ou menos 1h30 de ônibus. E eu falei pra minha mãe, eu não vou fazer essa prova, porque não serve pra nada, né? Ela falou, você vai fazer sim. Daí eu
voltei para casa, tava com a farda de gala, deu tempo de comer, tirar a farda e fazer a prova. Fui fazer a prova, fiz a prova tranquilo assim, não tava tão desesperado, o que fez com que eu tirasse uma nota relativamente boa. E foi com essa nota, desse dia, dessa prova que eu não quis fazer, foi que eu consegui uma bolsa do ProUni. Foi o primeiro ano do ProUni, então não se tinha notícia ainda que existiria o ProUni na época. Então eu fiz a prova e depois eu consegui essa bolsa e fui estudar publicidade, fui fazer comunicação social. Logo na sequência, logo depois de eu ter me formado, eu fui fazer o curso de especialização em literatura brasileira e história nacional na UTF-PR. Eu fiquei um ano e meio lá estudando. E depois disso eu comecei a trabalhar, já estava na verdade trabalhando com educação, e durante esses anos trabalhando no colégio, o colégio me ofereceu uma bolsa para estudar um mestrado na Unicinos, né, que é da mesma rede. E lá eu pude estudar o movimento maker, como que o movimento maker, né, como o fazer na educação, como criar coisas pode ser um grande aliado da aprendizagem, e como isso é um movimento que vem acontecendo já aqui no Brasil, mas que começa fora, começa na Europa, nos Estados Unidos, e isso chega ao Brasil, e já tem muitas escolas e tem muitos espaços makers onde pessoas se reúnem para criar coisas. E esse criar coisas, esse botar a mão na massa, que é um termo bastante usado aqui no português, né, no Brasil, botar a mão na massa é um grande aliado da aprendizagem, porque você botando a mão na massa, você fazendo coisas, você consegue muitas vezes entender coisas que na teoria são mais abstratas e mais difíceis de entender. Então, hoje eu trabalho, eu ainda estou na educação, porque eu dou aula para crianças de marcenaria, criança de 7 a 12 anos, que é uma experiência muito, muito interessante também, porque as crianças, elas gostam muito de fazer isso, elas adoram. E dentro de uma sala de aula convencional você não tem muito espaço. Então isso que eu ofereço é uma atividade extracurricular, os alunos se matriculam e fazem. E também eu tenho, hoje o que eu faço hoje é, eu tenho uma marcenaria onde eu trabalho, e eu faço móveis, faço peças e faço o que o mercado chama de biojoias, que são joias feitas de madeira reaproveitada. Então eu passo muito tempo, não muito tempo, mas eu sempre estou de olho em caçamba na rua, eu estou de olho em demolições, porque sempre tem madeira boa. E de todas as coisas que eu fiz hoje, eu já trabalho há 3, 4 anos com marcenaria, eu nunca comprei madeira. Eu só juntei madeira pela rua, eu ganho, daqui a pouco vou sair daqui, tem um amigo meu que está tirando todos os tacos do apartamento dele, eu vou lá pegar todos esses tacos, porque muita gente bota fogo, joga fora, e é uma matéria-prima riquíssima ainda, porque a madeira, do jeito que ela se encontra, que são as coisas que eu aprendi pesquisando, ela tá com uma cara feia, mas por dentro ela tem boas chances de tá boa ainda. Se você trabalha ela fica bonita de novo. Eu sou Diego Zerves, eu sou professor e marceneiro, e uma vez CPM, sempre CPM.